Algumas expressões são usadas no dia a dia por muitas pessoas. Muitas delas ninguém sabe como foram criadas e muito menos de onde vieram. Em primeiro lugar, precisamos entender que toda língua tem algumas expressões que fazem sentido dentro do seu contexto e que, muitas vezes, o sentido literal da palavra podem não passar o significado desejado. Exemplos como cor de burro quando foge, quem tem boca vai a Roma, quem não tem cão caça com gato, enfiou o pé na jaca, esparrama pelo chão e muitas outras. Quando buscamos na história a origem dessas expressões, podemos notar que o tempo foi o que mais colaborou com a mudança dessas frases e palavras. Por serem passadas de boca em boca, igual a brincadeira do telefone sem fio, a mudança na oralidade causou várias adaptações através dos tempos. Tá curioso para saber, né? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton e você está no canal Hiper Curiosidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. Neste vídeo, vamos te mostrar como algumas expressões mudaram literalmente o sentido com o passar do tempo. Você vai saber o significado correto de muita coisa que você ouvia desde criança e achava que a pronúncia estava correta. A primeira expressão é cuspido e escarrado. Quando falamos cuspido e escarrado, estamos querendo dizer que uma pessoa é muito parecida com outra. Nos tempos de outrora, as grandes figuras da época eram imortalizadas em estátuas esculpidas em mármore. Por isso, o certo é esculpido em Carrara. Carrara é um tipo de mármore. Quem não tem cão, caça com gato. Usamos essa expressão para dizer quando uma pessoa tiver um problema, teria que resolver de um jeito ou de outro, tipo, se vire e ache a solução. No passado, algumas pessoas usavam cães como instrumento de caça. Para os que não tinham, precisavam caçar sozinho, como os felinos, sorrateiramente e usando o fator surpresa. Por isso, o certo é, quem não tem cão, caça como um gato. Quem tem boca vai a Roma. Na maioria das vezes, as pessoas achavam que caso você se comunicasse direito, poderia chegar em qualquer lugar, inclusive em Roma. O significado correto é quem tem boca vai a Roma, isso mesmo, do verbo vaiar. Porque na época do imperador Júlio César, a plebe não satisfeita com seus mandos e desmandos, resolveram vaiar o monarca de Roma como um meio de protesto. Esse menino parece que tem bicho carpinteiro. Essa expressão era usada para dizer o quanto uma criança era levada, criança que não ficava quieta, uma criança arteira. O bicho carpinteiro é uma espécie de besouro que costuma furar troncos e cascas de árvores no seu estado larval. Por isso, o correto da expressão é esse menino parece que tem bicho no corpo inteiro. Enfiou o pé na jaca. Muitas vezes exageramos e fazemos muita coisa em excesso fora dos padrões normais, tipo beber até cair, comer até passar mal e muitas outras coisas. A expressão usada apareceu nos pequenos comércios do interior, pois todos eles tinham na entrada alguns jacás, um tipo de cesta para armazenar e vender frutas, legumes e verduras. Muitas vezes o que acontecia era que o sujeito bebia demais e quando ia saindo, enfiava o pé nos jacás. Por isso, a expressão verdadeira era enfiou o pé no jacá, não enfiou o pé na jaca. Cor de burro quando foge. As pessoas falavam isso para os mais medrosos, que ficavam apavorados à toa, se borrando de medo por qualquer motivo, ficando pálidos e com uma cor sem definição. Mas o contexto correto seria corra do burro quando ele foge, pois pelo simples fato que este animal, quando enraivecido, se tornava extremamente perigoso. Com o passar do tempo, a palavra corro virou cor e a frase foi se adaptando a ela, simples assim. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Essa é uma das cantigas de roda mais populares do Brasil. Quem escuta essa ciranda, pensa logo em uma árvore carregada de cachimbos, imaginando estar em frente a um pé de cachimbo. Este tipo de dito era usado pelos amantes do tabaco que gostavam de cachimbos. Ao chegar o fim de semana, precisamente domingo,
todos já se preparavam para passar o dia inteiro dando baforadas. Por isso, o certo é: hoje é domingo e pede cachimbo, do verbo pedir. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Outra cantiga popular que a maioria das pessoas já entoaram quando criança. Na imaginação passa a expressão que quando uma batatinha nasce, ela fica toda à vontade pelo chão. O ano exato da criação dessa cantiga é incerto, mas Silvio Romero, em Cantos Populares do Brasil, registrou os versos em 1885. A canção foi escrita de maneira correta, sendo: batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Aí o tempo passou e as palavras se modificaram, até chegar à versão que você conhece hoje. Agora vamos saber a origem e significado de algumas palavras e expressões que você usa no seu dia a dia. Você já ouviu a expressão "vá pra casa do c***"? Sendo uma expressão com uma palavra pejorativa no meio, na verdade não é o que aparenta ser, pois a palavra caralho é o nome da pequena cesta que fica no alto dos mastros das caravelas portuguesas, também conhecidas como gávea. Era nesse posto que alguns marinheiros subiam para conseguir avistar outras embarcações e também a aproximação de terra firme. Considerado um lugar extremamente quente e não muito estável, era o local onde ninguém queria estar na embarcação. Muitas vezes, por castigo, o capitão mandava o marinheiro que cometeu alguma infração subir e ficar lá por horas ou até mesmo dias. Errou, vai pagar no caralho. Com o tempo, a frase foi se adaptando até surgir a expressão "vá pra casa do c***". Salvo pelo gongo. Algumas pessoas acreditam que essa expressão teve origem nas lutas de boxe, dando a entender que quando o pugilista ficava acuado em uma desvantagem momentânea, poderia ser salvo com o toque do gongo. Cada assalto no boxe tem a duração de 3 minutos, com um intervalo entre eles de 1 minuto. Quando um pugilista estava levando a pior ou perto de ir a nocaute, o gongo, quando tocado, determinava o fim prematuro do combate, sendo o pugilista salvo pelo gongo. Outra versão popular dizia que as pessoas antigamente tinham muito medo de serem enterradas vivas. Por isso, antes de morrer, alguns pediam para os parentes que fosse instalada em seu caixão uma cordinha amarrada em seu pulso, ligada a uma sineta do lado de fora do túmulo. Pois se acordasse e tivesse sido enterrado com vida, puxaria a cordinha, fazendo com que a sineta fosse acionada, podendo assim escapar com mais facilidade da morte. Com certeza, a versão mais aceitável é a do pugilismo, pois não há registro dessa engenhoca nos livros de história. Hoje em dia, quando dizemos, no sentido figurado, foi salvo pelo gongo, estamos nos referindo a alguém que é retirado de alguma situação muito difícil ou perigosa no menor tempo possível. Feito nas coxas. Essa expressão era usada em referência aos escravos de coxas grossas, que os senhores de engenhos colocavam para que os mesmos moldassem telhas. Mas essa expressão caiu por terra, pois para se fazer uma telha com 77 centímetros de comprimento, o escravo teria que ter no mínimo 3,95 metros de altura. Dizia também que essa expressão teria um cunho sexual, significando sexo incompleto ou sexo feito nas coxas. Pois não havendo penetração, uma moça virgem poderia facilmente driblar a vigilância dos pais. Pois o sexo antes do casamento era um tabu para as famílias daquela época. Por esse motivo, feito nas coxas ficou conhecido como trabalho mal feito ou trabalho não concluído. Sem eira nem beira. Essa é uma expressão portuguesa que eira significa em latim área, um espaço de terra batida, lajeada ou cimentada, onde se manufaturavam cereais depois da colheita. Esses grãos ficavam expostos ao ar livre para serem preparados para o consumo e também para o armazenamento. Já a palavra beira é o nome da aba que sai para fora da casa na beirada do telhado. A sua utilidade seria para proteção da chuva. Por isso o ditado sem eira nem beira era uma expressão usada para dizer que qualquer pessoa que não tivesse eira nem beira não era dono de nada, nem de casa e nem de terra, sendo considerado um miserável. Essa expressão ganhou popularidade devido à sua rima e pela quantidade de miseráveis encontrados vagando pelas estradas que ligavam vários municípios pelo país. Amanhã é dia de branco. Algumas pessoas acham que essa expressão veio da Marinha.
pelo fato que os comandantes sempre usavam um uniforme branco. Outras pessoas acham que era uma expressão de cunho racista e outras pensavam ser de origem doméstica, referindo-se ao dia da lavagem das roupas de cama. Sendo essas peças lavadas à mão em pequenos tanques, levavam todos a pensar que era um dia para adiantar os trabalhos domésticos. Procuramos saber o verdadeiro significado dessa expressão. Descobrimos que na verdade é que na década de 30 e na década de 40, na maioria dos postos de trabalho, era obrigatório os funcionários irem trabalhar de terno, se possível terno de linho branco, principalmente nas repartições públicas. Por isso a expressão "amanhã é dia de branco" tem essa última como a mais plausível para esse ditado. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixa uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Não se esqueça de deixar um mega like e também compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no canal Hiper Curiosidades. Até lá!